E aí, meus irmãos, tudo bem? Existem algumas frases que parecem versículos bíblicos, mas na verdade não são. Você já ouviu aquela: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Bom, essa frase é bem famosa e eu posso te dizer que ela não é um versículo bíblico, tá? Nós vamos analisar essa frase e eu vou te mostrar que errada ela não tá, mas também ela não é completamente correta. Para ficar mais fácil da gente entender, nós vamos dividir ela no meio e nós vamos começar pela parte que eu considero correta. Olha, nós temos na Bíblia vários exemplos de homens que se consideraram totalmente incapazes em cumprir a missão que Deus havia dado a eles. No Velho Testamento, por exemplo, Moisés, Gideão, Jeremias foram homens bem claros com Deus em dizer que não estavam aptos para cumprir o plano de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, a maioria dos apóstolos era composta por homens simples e sem estudo. Mas em ambos os exemplos nós temos a prova de que sim, Deus capacita quem ele escolhe. Moisés foi um grande libertador, Gideão foi um grande guerreiro e um grande juiz, Jeremias foi um grande profeta num tempo bem difícil. Os apóstolos eu nem preciso mencionar. Agora a dúvida é para a primeira parte daquela frase. Será mesmo que Deus não escolhe os capacitados? Olha, eu já ouvi diversas vezes ser dito que Davi era um incapaz. Coitadinho, ele estava lá no campo quando Samuel foi até Belém para ungir o novo rei. Ele não estava sendo nem contado como candidato entre os filhos de Jessé. Tudo bem, ele não estava entre os candidatos, mas depois foi chamado. Só que é muita injustiça dizer que o menino Davi era alguém incapaz, cara. A história deixa bem claro que as capacidades que Davi já tinha antes de ser rei foram cruciais para que ele se tornasse rei. Em 1 Samuel 16, no versículo 18, nós temos praticamente um currículo do menino Davi. O cara é bonito, sabe tocar, é um extraordinário guerreiro, muito inteligente, simpático e termina dizendo: o Senhor é com ele. Pensa num homem que é Davi. Não só isso foi apresentado a respeito do que ele já era capaz, como ele provou tudo isso quando foi necessário. 1 Samuel 16, agora no 22, ele toca a harpa muito bem e os espíritos saem de Saul. Ele enfrentou leão e enfrentou urso para proteger as ovelhas do seu pai. E depois, sabe aquele negocinho que a palavra diz que Davi utilizou para acertar na testa de Golias? Aquilo se chama funda, ó, mais ou menos. Em todas as épocas, ela sempre foi a arma favorita dos pastores da Síria. E os pastores utilizavam tão bem esse pequeno instrumentinho que em Juízes capítulo 20, versículo 16, a palavra fala que existiam 700 canhotos da tribo de Benjamim que com a funda podiam mirar num alvo da largura de um fio de cabelo que eles não erravam. Como que acerta um fio de cabelo? Davi não era benjaminita, mas não dá para retirar o fato de que ele deve ter utilizado aquilo diariamente. O seu treino fez com que ele achasse Golias um alvo muito fácil. E não é só Davi, nós temos mais exemplos da Bíblia de que Deus escolhe sim homens capacitados. No Velho Testamento, por exemplo, nós temos José, que governou tudo. Nós temos Saul, que é o maior homem de Israel. Nós temos Daniel. No Novo Testamento nós temos Paulo, que era genial. Portanto, dizer que Deus não escolhe os capacitados, além de ser uma injustiça, é algo muito perigoso. Porque se a gente repetir a frase diversas vezes, Deus não escolhe capacitados, Deus não escolhe capacitados, dá a entender que nós devemos deixar de nos capacitar para ser escolhidos por Deus. Parece que a gente precisa ficar esperando Deus nos escolher e como um milagre ele mandar a capacidade do céu. Eu aprendi que se eu quero ser um bom pastor, eu preciso estudar a Bíblia. Se eu quero ser um bom músico da minha igreja, eu preciso estudar música. Existe uma frase mais perigosa do que essa que a gente analisou, que é essa aqui: ah, mas é para Deus, é para Deus. Você já falou isso? Deus quer, Deus deseja e exige o melhor que podemos oferecer. Desde o início da humanidade, ele deixa muito bem claro que muitas coisas que oferecemos a ele podem ser rejeitadas.
Pergunta para Caim, por exemplo, que teve a sua oferta rejeitada. Para reformular aquela frase e não deixar um vazio no lugar dela, eu diria assim: Deus não escolhe preguiçosos e capacita os dispostos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva no canal para você receber as notificações. Nos siga nas redes sociais, eu tenho compartilhado coisas muito interessantes. Que Deus te abençoe. Valeu!